Olá, eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu dou continuidade à minha série de respostas ao canal e ao website Descortinando o Adventismo. E hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês bem livre a respeito da interpretação do livro de Daniel, tá bom? O Descortinando o Adventismo trouxe, entre aspas, argumentos contra a fé adventista, baseados em Daniel capítulo 8. E a ideia do Descortinando o Adventismo é que a Igreja Adventista oferece uma falsa interpretação do livro de Daniel, que evidentemente prega que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8, e o Adventismo tenta enganar as pessoas dizendo que é Roma, lá o chifre pequeno de Daniel 8, isso é um absurdo, isso é ilógico, isso é sem sentido. E é um pouco dentro desse contexto que eu fiz o último vídeo, inclusive desafiando o Descortinando o Adventismo, a me apresentar onde é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que Roma, por ser o chifre pequeno de Daniel 8, precisaria pisar o santuário terrestre desde 457 a.C., para que Roma realmente pudesse ser o chifre pequeno de Daniel 8 e cumprir as especificações da profecia, ok? E eu fiz aí o meu desafio de que eu desconheço qualquer ponto da fé adventista que ensine uma implicação desse tipo para a nossa compreensão da identidade do chifre pequeno de Daniel 8, e basicamente então estamos aguardando os nossos amigos aí do Descortinando o Adventismo trazerem à baila a fonte desse ensinamento, e que se realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensinar exatamente isso, eu estou disposto a abandonar o entendimento adventista e defender e proclamar o entendimento esposado pelo grupo Descortinando o Adventismo, tá bom? Não sendo esse o caso, fica comprovado que os nossos amigos simplesmente estão polemizando em cima de um assunto que pouco ou nada conhecem em relação à interpretação de Daniel. E por causa disso, eu decidi bater um pouco de papo a respeito da interpretação do livro de Daniel. Mas eu não tenho nenhum roteiro diante de mim, não pensei muito no que eu vou falar, eu simplesmente quero refletir um pouco com vocês a respeito do livro de Daniel e da sua interpretação. Beleza? Para isso é legal a gente fazer um panorama geral um pouco do livro, para vocês entenderem um pouco o quão desafiador é interpretar o livro de Daniel. Primeiro de tudo, o livro de Daniel é um dos pouquíssimos livros da Bíblia que foi escrito em mais de uma língua, né? Enquanto a maioria dos livros da Bíblia foi escrito ou em hebraico ou em grego, o livro de Daniel contém partes em aramaico e em hebraico. A estrutura do livro não é tão complexa conquanto a sua formação e a sua forma final sejam assim debatidas extensamente na academia cristã e judaica e entre todo mundo que estuda o livro de Daniel. Mas de uma forma simplista, a gente pode dizer que Daniel está dividido em duas partes. Uma parte mais histórica, que é o capítulo 1 até o capítulo 6, e uma parte mais profética, que é o capítulo 7 até o capítulo 12. Em especial, essa parte profética é uma das mais difíceis de se interpretar de toda a Bíblia. Inclusive, esse é provavelmente o texto-mãe da literatura apocalíptica, que inclusive depois vai ser levado à sua complexidade máxima no último livro do cânon bíblico, que é o livro do Apocalipse, que inclusive tem muitas semelhanças com o livro de Daniel, tá? Inclusive, se você não entende bem Daniel, dificilmente você vai entender bem o Apocalipse. Isso não quer dizer que é uma tarefa fácil entender bem, seja o livro de Daniel, seja o livro do Apocalipse, né? São dois livros que trazem desafios interpretativos extremamente complexos. No caso do livro
No caso do livro do Apocalipse, inclusive, chega a ter lá um bicho de 7 cabeças, né? Inclusive, quando a gente fala que uma coisa não é muito complicada na língua portuguesa, a gente diz que não é um bicho de 7 cabeças, né? O que quer dizer que o bicho de 7 cabeças é uma coisa extremamente complicada de você entender, que é uma imagem lá de Apocalipse 13 que está construída diretamente a partir das imagens de Daniel capítulo 7, beleza? E isso é interessante, a gente pode trabalhar em outros momentos aí inúmeras relações entre Daniel e Apocalipse, inclusive você tem acesso aí ao meu livro, né? Quem é Deus? Uma busca pela identidade divina em Daniel e Apocalipse, né? Onde a gente trata um pouco das questões, não de teologia geral, mas da identidade divina, né? Em Daniel e em Apocalipse. Vai ficar o link para aquisição do livro na descrição do vídeo, tá bom? Daniel e Apocalipse são livros fascinantes, fantásticos, extraordinários e que merecem a nossa atenção. Em relação a questões de interpretação de Daniel especificamente, é interessante a gente entender um pouco o mundo no qual o texto foi produzido e como que a comunidade que recebeu esse livro tratava ele e poderia entender e interpretar o seu conteúdo, tá bom? Então vamos lembrar que a gente está falando aqui de 600 anos antes de Cristo, estamos trabalhando dentro do paradigma tradicional, conservador, não do paradigma liberal histórico-crítico, ok? No paradigma histórico-crítico, Daniel foi composto, pelo menos em sua forma final, no 2º século antes de Cristo. Nós, adventistas, trabalhamos num paradigma tradicional, onde Daniel, de fato, cativo de Israel na Babilônia, escreveu o livro por completo 600 anos antes de Cristo, ok? E o que acontece? Naquela época, obviamente, a maioria das pessoas não sabia ler e escrever, e a ideia é que esses documentos eles eram compostos, depois copiados, e havia a leitura desses documentos para as congregações, nas sinagogas, enfim, nas reuniões entre os judeus, tá bom? Isso é interessante porque a ideia é que esses livros, eles então contêm um monte de histórias que iam sendo lidas, né, para essas congregações, e as pessoas elas iam meio que guardando essas imagens, essas cenas, essas coisas na memória, tá bom? Então era natural que esses livros fossem lidos várias vezes, né? Talvez não uma seguida da outra, talvez em alguns momentos lia somente uma porção, em outros momentos lia o livro inteiro, etc. Mas a ideia era um pouco essa, entendeu? Você se familiarizar com o texto e, em geral, a maioria das pessoas iria guardá-lo na memória e não sabia ler e escrever e tinha acesso a manuscritos, tá? Isso é interessante. Então, as pessoas deveriam ler e reler esses textos para suas congregações e elas tinham que internalizar um pouco desses conteúdos, tá? Também funcionava assim, especialmente na época lá do Novo Testamento e tudo mais com as cartas de Paulo, né? Tudo aquilo era para ser lido lá nas igrejas, nas congregações e tudo mais. E sem sombra de dúvida, essas coisas eram muito comuns dentro lá do ambiente judaico, lá na Babilônia, etc., 600 anos antes de Cristo. Então Daniel compõe o seu livro, e quando ele termina, esse livro começa a ser copiado, e as pessoas começam a tomar ciência do conteúdo desse material, tá bom? Nessa comunidade que primeiro recebe esse livro, é importante vocês entenderem que para elas, especialmente os contextos assim próximos historicamente falando da sua própria existência, faziam muito sentido. Imagine que Daniel morreu há 6 meses atrás e agora você é um judeu que recebe uma cópia do livro de Daniel, você começa a ler e você está vivendo meio que na época que ele acabou de morrer, então tá ali, ó, o domínio dos Medo-Persas. Aí você vê a história, poxa, antes desse reino veio Babilônia, e olha como é que foi, ó, Daniel foi para lá e não sei o que, teve o rei Nabucodonosor, e começa a contar a história para essas pessoas. E essas pessoas, elas veem muito sentido no que Daniel está falando, até porque elas estão bem próximas, né, da produção desse conteúdo. E elas começam a valorizar esse conteúdo como uma revelação divina, como uma verdade, como coisas importantes. E daqui a pouco todas essas imagens desses monstros, desses bichos, dessas dinâmicas que no fim das contas o povo de Deus sai vitorioso, de alguma forma fala
de forma muito importante ao coração dessas pessoas. Então elas conseguem entender as nações pagãs, essas guerras, essas lutas, como esses monstros, essas coisas todas, e o povo de Deus oprimido sendo vitorioso. Então a literatura apocalíptica ela nasce um pouco nesse contexto, onde o povo está exilado, está perseguido, está derrotado, e a literatura apocalíptica vem para dar um vislumbre de que Deus vai agir no fim da história e vai redimir esse povo e vai dar vitória a esse povo, tá? Em grande medida, então, a literatura apocalíptica é uma literatura altamente simbólica dentro de um contexto de guerra social e política e econômica e espiritual, com uma mensagem de esperança para o povo que crê em Deus e que é fiel a Deus. Basicamente, esse é o conteúdo assim, né, da literatura apocalíptica. Okay? Existem outras porções de literatura apocalíptica no Antigo Testamento, em Isaías, tem alguma coisa em Zacarias, tem alguma coisa em Ezequiel, etc., que inclusive são vários dos livros que ajudam a fazer lá o livro do Apocalipse em termos de alusões e tudo mais. Isso é tudo bastante interessante. Depois existem também porções apocalípticas nos escritos de Paulo, nos próprios evangelhos, ali um pouco aquele contexto do sermão ali do fim do mundo, é uma coisa meio apocalíptica também. E aí é uma literatura muito interessante, ok? Beleza. Então, uma coisa importante de vocês entenderem é que como a literatura apocalíptica, aqui no caso o livro de Daniel, tem partes assim extremamente simbólicas, é importante vocês entenderem que na interpretação dessas coisas todas, você tem duas questões cruciais. Primeiro, são as próprias interpretações angelicais ou do próprio Daniel, que Deus dá a visão para ele ali no caso de Nabucodonosor, para ele interpretar o sonho e a visão, etc. Então essas interpretações internas do livro a respeito do seu próprio conteúdo, elas são absolutamente cruciais. Então, sei lá, Deus dá uma visão lá para Daniel, depois ele pergunta lá para um anjo, uma pessoa que estava presente lá no meio da visão, o que quer dizer isso? E eu tive curiosidade de saber sobre esse quarto animal. E aí o anjo vai lá e explica, o quarto animal será um quarto reino que se levantará sobre a terra e não sei mais o que, entendeu? Então essas interpretações dos próprios anjos, das próprias pessoas envolvidas no livro, é extremamente crucial para a gente entender o conteúdo do livro. E uma outra coisa importante é que na narrativa, na escrita, no conteúdo final do livro, você tem uma literatura, vamos lá, 12 capítulos no caso. O livro de Daniel na Bíblia Católica tem 14 capítulos e uma adição ao capítulo 3, de acordo com a Septuaginta, é uma discussão de crítica textual bem interessante, mas na Bíblia protestante não existe o cântico lá dos três jovens em Daniel 3, e também não tem os dois últimos capítulos, que é a história de Bel e o dragão, e a Susana e os caras que queriam lá, enfim, fazer mal a ela e depois dar uma reviravolta lá, meio que é o estilo Salomão, né? É uma literatura bem interessante, mas não faz parte aí do cânon protestante, beleza? E aí o que acontece? Esse livro de 12 capítulos, você começa a ler ele, além das interpretações internas, você começa a enxergar paralelos na linguagem, nas imagens, nos símbolos, entre os diversos capítulos, ok? E isso é extremamente importante para você buscar interpretar o livro de Daniel. É assim que, por exemplo, Daniel capítulo 2 apresenta um esboço daquilo que pretensamente seria a história futura do mundo até o estabelecimento do reino de Deus, começando em Babilônia e terminando lá, né, naquela montanha, aquela pedra que cai lá nos pés da estátua e se torna numa grande montanha, e esse é o reino de Deus, ok? Beleza? E essa estátua lá de Daniel capítulo 2, ela tem uma divisão de 4 partes principais e 10 dedos nos pés da estátua, né? Então você tem lá a cabeça de ouro, você tem o peito de prata, você tem o ventre de bronze, você tem as pernas de ferro e depois os dedos de uma mistura de ferro e barro, beleza? Então você ouvindo ou lendo lá na época de Daniel esse texto, você já guarda essa informação na sua cabeça. Inclusive, quando a própria interpretação de Daniel vai ser dada ao rei Nabucodonosor, inclusive Daniel já interpreta o nome do primeiro reino, né? Tu, ó rei, é a cabeça de ouro, o reino da Babilônia e etc. E depois de ti vai vir um reino inferior. Opa!
Legal, esse é um esboço dessa história, partindo de Babilônia, chegando até o reino de Deus, que inclusive ainda da nossa perspectiva ainda está no futuro, ok? Então a gente já vê aí esses símbolos e já tem uma interpretação ali do capítulo dado pelo próprio profeta Daniel, que Deus deu para ele em visão em resposta à oração para ele não perecer e ser morto junto com os sábios da Babilônia. Legal. Quando você chega no capítulo 7, aí Daniel ele tem uma visão, não é mais Nabucodonosor que tem a visão. E interessantemente, Daniel sonha com 4 animais e o quarto animal tem 10 chifres. Opa, é uma divisão em 4 com 10 no final. E aí então é o quê? É um leão com 4 cabeças, é um urso, é um leopardo com asas e 4 cabeças também, e é um animal indescritível que no fim tem 10 chifres em cima dele. Opa! Você percebe as mesmas imagens de Daniel capítulo 2, né? É uma divisão em 4, depois 10, aqui em Daniel 7, é uma divisão em 4, depois em 10. Opa! Para quem lia, para quem copiava esse texto, ou para quem ouvia, inclusive repetidamente várias vezes, mais cedo ou mais tarde você começa a perceber esses paralelos, né? Ah, então tem uma cabeça, depois um peito, depois um ventre, depois pernas, depois 10 pés. Ah, depois tem um leão, tem um urso, tem um leopardo, tem um animal estranho e 10 chifres. Mais cedo ou mais tarde você vai entender que essas imagens são paralelas, elas têm relações entre si. E isso não é assim simplesmente solto, tipo, para você ficar imaginando. Então você vê lá, por exemplo, a quarta divisão lá da estátua eram pernas de ferro. O quarto animal de Daniel capítulo 7, ele tem dentes de ferro. Então o elemento ferro, ele cria não só uma ligação conceitual de uma divisão em 4 depois em 10, mas sim um termo específico. Tem ferro em Daniel 2, tem ferro em Daniel 7. Então, esses paralelos começam a fazer os leitores entenderem que eles precisam comparar as diversas cenas de Daniel entre si para enxergar paralelos e etc, para se aprofundar naquilo que seria a interpretação do livro, tá bom? E aí acontece uma coisa interessante que tem que ver com o vídeo, né, do Descortinando o Adventismo a respeito de Daniel capítulo 8 e da suposta necessidade de Roma ser o chifre pequeno para que isso seja verdade. Roma tem que agir lá, profanando o templo terrestre desde 457 a.C. Essa é uma pergunta muito estúpida da parte do Descortinando o Adventismo, mas é compreensível diante de algumas questões que eu vou colocar para vocês aqui a respeito de interpretação para vocês entenderem, ok? Então a gente está fazendo uma exposição bem simples assim para tentar fazer vocês entrarem um pouco no universo de interpretação de Daniel e inclusive virem a entender a estupidez aí do pessoal do Descortinando o Adventismo, né? Parece que nessa hora de interpretar Daniel, fazer jejum de 5 dias aí não adianta, né? Porque parece que não recebe muita iluminação na hora de interpretar Daniel. Você vê como que é difícil, né? Você recebe uma revelação que todas as doutrinas da igreja estão erradas, mas aprender a interpretar Daniel que é bom, nada. Ok. Mas então, entenda o seguinte, você é um judeu lendo o livro de Daniel e lendo repetidamente ou ouvindo repetidamente lá nas sinagogas, lá na Babilônia, lá no reino Medo-Persa, onde você estava, etc. E daqui a pouco você chega no capítulo 8. Aí lá no capítulo 8 tem aquela guerra entre o bode e o carneiro, e o bode vence, e aí esse bode tem um grande chifre notável na sua testa, e daqui a pouco se quebra no auge do seu poder esse chifre, e surgem 4 chifres no lugar, tá bom? E a interpretação do anjo dada em Daniel capítulo 8 descreve de forma muito singela e muito específica esses poderes, né? São os reis da Média e da Pérsia em luta com o príncipe da Grécia, né? E esse primeiro chifre notável é o primeiro rei aí, que é o Alexandre o Grande, e até aqui meio que tá todo mundo assim que é intérprete de Daniel, ou a imensa maioria dos intérpretes de Daniel, estão aqui mais ou menos na mesma página, ok? Beleza, então chegamos ali nesse chifre notável, e agora no lugar dele surgem 4 chifres.
e daqui a pouco surge um chifre pequeno, e esse chifre pequeno ele faz umas coisas assim bem sinistras, né? O que acontece? Ele se engrandece na direção do sul, do leste da Terra Gloriosa, se engrandece tanto que alcança até o exército do céu, ele lança por terra alguns do exército do céu e das estrelas, ele os pisa com os pés, ele se engrandece tanto, é tão absurdo o engrandecimento dele que ele desafia o príncipe do exército, tira o sacrifício diário, né, o Tamid, destrói o Macon do santuário, o lugar do santuário, o exército lhe é entregue, o sacrifício diário por causa da transgressão, ele lança a verdade por terra e tudo que ele faz prospera. E aí, diante dessa cena assim, desoladora da atuação desse chifre pequeno, Daniel vê dois anjos conversando. E aí um pergunta para o outro, até quando vai durar essa visão do sacrifício diário suprimido, da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados? E aí existe a resposta, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Beleza. Então o que acontece? Numa cena desoladora surge a pergunta de até quando esse treco vai durar. Essa situação horrível vai durar. E aí a resposta é até 2.300 tardes e manhãs. Seja lá o que isso significa. O que importa você identificar em termos de interpretação aqui, nesse primeiro nível básico de interpretação que a gente está fazendo, é que esse período de tempo, seja lá o que ele queira dizer, aqui ele é focalizado da perspectiva do término dessa situação e não do seu começo. E simplesmente existe a afirmação de que isso vai durar até 2.300 tardes e manhãs, sem muita explicação do que isso significa. Depois, na hora que o anjo vai explicar isso aqui, a única coisa que ele diz lá no verso 26 é que a visão das tardes e manhãs que lhe foi dada é verdadeira. Ponto. Meio que não tem muita explicação. Ó, isso quer dizer isso, quer dizer aquilo. Você fica meio que no vácuo. Então, você entende que tem uma coisa importantíssima que vai acontecer em termos negativos, que é a atuação desse chifre pequeno, e que essa situação vai perdurar até 2.300 tardes e manhãs, e aí o santuário vai ser purificado. Agora, quando que isso começa, não tem informação nenhuma em Daniel capítulo 8. E esse é um ponto fundamental para a interpretação adventista, porque aí você vai estudar o quê? O capítulo 9, você vai continuar lendo o texto. Você não vai parar aqui, já não entendi isso aqui, acabou a conversa. Não, você vai continuar a sua leitura. Aí você chega no capítulo 9, você vai ver ali a profecia das 70 semanas. E no verso 24 se diz que 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel, né? E aí existem algumas questões muito interessantes a respeito do verbo determinar, que também pode ser traduzido como cortar. Esse já está entrando um pouco mais no universo literário, né, da discussão da tradução e tudo mais. E chega no verso 25, se diz de quando você vai começar a contar essas 70 semanas. Saiba e entende, desde a ordem que foi dada para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas e etc, e etc, e etc. Ocorre que essa discussão a respeito de 7 semanas, ela nos remonta ao livro de Levítico, né? Existem algumas passagens aqui no livro de Levítico que são muito interessantes para falar assim dessa imagem, né? De semanas e 7 semanas e etc. E é tudo bastante interessante, assim, né? E ali no final das contas, as 7 semanas ali das quais fala o livro de Levítico, são 7 semanas de anos, né? Que viram 49 anos. E se você faz um paralelo entre Daniel 9 e o livro de Levítico, 70 semanas viram 490 anos, né? E basicamente essa é a interpretação de muitos judeus e muitos cristãos em relação a Daniel capítulo 9.
E você tem ali a ideia de quando que esse período começa, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Então começam as 70 semanas, mas essas 70 semanas elas estão determinadas ao seu povo, elas estão cortadas e destinadas ao povo. E aí a perspectiva da exegese do texto, na visão adventista, obviamente, e não só na visão adventista, mas na visão de todos os historicistas que chegaram a conclusões diferentes, inclusive mesmo antes da própria existência de Guilherme Miller, que nem adventista foi, em termos de adventismo do sétimo dia, é que basicamente esse decreto aí ele remonta a 457 a.C. e ele dá o início das 70 semanas que estão cortadas de um período maior de tempo, que são as 2.300 tardes e manhãs. E assim como você usa o princípio dia-ano aqui para 70 semanas serem 490 anos históricos, os 2.300 dias ou as 2.300 tardes e manhãs viram 2.300 anos. Essa interpretação é uma interpretação inquestionável e que todo mundo unanimemente tem? Não. Essa é uma interpretação da maioria dos protestantes do século 17, 18 e 19, antes do movimento milerita, que inclusive contextualiza um pouco ali o próprio caldo cultural que ajudou a fazer o movimento milerita, do qual depois vai surgir o adventismo do sétimo dia. É bem importante vocês entenderem que hoje o historicismo já não é mais a escola de interpretação profética de Daniel e Apocalipse, mais usado entre os cristãos. Os cristãos se cansaram um pouco do método historicista porque ele realmente traz algumas dificuldades muito complicadas de você aplicar imagens de Daniel e Apocalipse a eventos históricos muito específicos. É sempre muito difícil você ter um bom critério para fazer isso, então hoje existe uma tendência ao preterismo forte entre muitos cristãos. Inclusive é dessa escola que vem um pouco da ideia de que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno e tudo mais. E tem o pessoal do futurismo, que inclusive crê que tanto o chifre pequeno de Daniel 8 quanto de Daniel 7 é um futuro anticristo, e Antíoco pode ser no máximo um protótipo, mas o verdadeiro cumprimento de Daniel 8 e 9, nesse caso, ainda está no futuro. Inclusive é entre esses futuristas que alguns tentam ver lá, por exemplo, o bode que pegou o carneiro e chifre grande, não sei o que, e derrubou não sei o que lá, tinha a ver com as torres gêmeas, né? Que essas leituras assim bem futuristas, né? E nós adventistas discordamos, tanto dos preteristas quanto dos futuristas, e mantemos uma interpretação historicista desse texto aqui. Ok. Mas e aí? É correto ou é incorreto? É possível ou é impossível manter a interpretação adventista destas questões? E como é e como é que não é? Bom, o que eu vou dizer para você? Primeiro de tudo, eu vou afirmar, para você entender agora um pouco melhor, a natureza do que o Gleason, né, do Descortinando o Adventismo, está tentando fazer para dizer para você que a interpretação adventista é absolutamente impossível e equivocada. Basicamente o que o Gleason está dizendo é que o chifre pequeno de Daniel 8, ele não pode ser Roma, porque se for Roma, a Roma teria que estar agindo, profanando o santuário terrestre desde 457 a.C., para se cumprir a profecia nos termos do entendimento adventista. A única coisa que o Gleason esquece é que esse não é o entendimento adventista. Por quê? Porque a profecia de Daniel 9, que aponta o início das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs, não é uma profecia a respeito da extensão completa da atuação do chifre pequeno, que agora vai precisar agir desde 457 a.C. até 1844, para cumprir-se isso aí nos 2.300 anos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto de Daniel capítulo 8, ele se foca na discussão de até quando aquela obra seria feita naqueles termos por parte do chifre pequeno. E se focaliza no término dessa obra, que seria nos 2.300
dias, ou após as 2.300 tardes e manhãs. E não de quando que isso começa, 457 a.C. O Descortinando o Adventismo não entende muito bem as características específicas de cada uma das profecias em Daniel 8 e em Daniel 9, e faz uma leitura absolutamente esdrúxula e estúpida da compreensão adventista sobre a relação entre os dois capítulos, para inferir que se o adventismo estivesse correto, Roma teria que estar agindo, pisando o santuário terrestre desde 457 a.C. Mas essa não é uma percepção adventista, muito pelo contrário, essa é uma fantasia que o grande líder, jejuador e seguidor do profeta Vinícius Iracete inventa na sua própria cabeça fantasiosa para denegrir a interpretação adventista. Isso que tem que ficar claro para vocês em primeiro ponto. E aí eu volto a responder as perguntas que eu havia feito. A interpretação adventista é absolutamente impossível e equivocada? Não, muito longe disso. Isso, porém, não quer dizer que exista uma fonte de autoridade absoluta para a gente definir qual que é a interpretação correta dessas imagens aqui. Não existe. Por quê? Porque não existe uma autoridade central para bater o martelo e dizer, não, é a interpretação preterista que está correta, não, é a historicista, não, é a futurista, não, é a idealista. São 4 escolas diferentes de interpretação, cada uma delas vê esses símbolos de forma diferente e não há consenso entre elas. Pode haver diálogo, pode haver a capacidade da gente pesar quais são os melhores e os piores argumentos de cada uma das 4 escolas, mas você não vai convencer o idealista a se tornar um preterista, ou um historicista a se tornar um futurista. De maneira que essas 4 escolas de interpretação, elas vão seguir até o fim do mundo, e lá no fim do mundo, quando Jesus voltar, ele esclarece quem tem razão e quem não tem razão. E até isso acontecer, você não pode dizer que a interpretação correta é X ou é Y. E aí começa um pouco das questões mais interessantes. A existência de múltiplas interpretações não quer dizer que a verdade é relativa. Por isso, quando a gente trata de interpretação, é importante a gente lembrar que estamos tratando com hipóteses e não com fatos. Existem talvez alguns elementos do texto que são mais simples do que outros, que são mais consenso do que outros, entretanto há elementos aqui sobre o qual não há consenso nenhum. E uma coisa importante de todo mundo entender é que não há consenso nenhum na interpretação de Daniel de que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio, ou é Roma, ou é qualquer outra opção, tá bom? Vou trabalhar com essas como as duas principais. Então o pessoal mais preterista vai para o lado de que é Antíoco Epifânio, o pessoal mais historicista vai para o lado de que é Roma, ok? Não existe forma de você convencer um grupo a concordar com o outro. Porque nesse exato momento você mataria o outro grupo. Por exemplo, se você convencer todos os preteristas de que a melhor interpretação de Daniel é historicista, o ramo preterista morreu, deixou de ter qualquer tipo de pessoa aí que o simbolize, que o represente, etc. Ok? Da mesma forma, se você convencer todos os historicistas a serem preteristas, acabou essa linha de interpretação. Como isso não é factível que isso vá acontecer, você vai ter que conviver com as duas hipóteses até o fim. Mas isso não quer dizer que a verdade é relativa, o que quer dizer que as interpretações são diferentes e você vai precisar aprender a pesar as interpretações. Esse é o ponto específico. E no vídeo seguinte eu vou falar um pouco mais com vocês a respeito de como que você pode fazer para pesar as interpretações contrárias, para você tomar uma decisão de fé, de crer numa ou na outra interpretação da forma mais bem embasada possível. A gente vai trabalhar um pouco algumas razões pelas quais a gente pode enxergar, por exemplo, em Daniel 8, que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio e por que a gente pode enxergar que não é.
E como que a gente pode comparar uma coisa com a outra para chegar à melhor interpretação, a mais possível, a mais plausível, a que mais se adequa ao texto, tá bom? E a gente vai fazer isso com calma, né, dentro de um nível ainda assim bem introdutório de interpretação, para vocês poderem acompanhar o raciocínio e entenderem por que que o Adventismo compreende, por exemplo, que a percepção de que o chifre pequeno é Roma é imensamente superior à percepção de que o chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Não é porque a gente não conheça esta outra alternativa à interpretação, é porque a gente conhecendo discorda dela. Por quê? Porque Antíoco Epifânio não se encaixa em Daniel 8, pelo menos não na nossa visão. E aí é importante você aprender a pesar esses argumentos. E, inclusive, tanto do lado das críticas adventistas à visão preterista, quanto também das críticas preteristas à visão adventista. E é sempre importante você aprender a dialogar criticamente com as duas ou mais leituras, para você entender como que cada qual fundamenta as suas convicções e lida com as objeções de ambos os lados, para você então tomar a sua decisão se você entende que essa profecia melhor se cumpre, melhor se entende numa perspectiva preterista ou historicista. Eu, Ezequiel, conhecendo a visão preterista, acho que a visão historicista é imensamente superior, tá bom? Então, por enquanto é isso, até os próximos vídeos, se Deus quiser. Um abraço.